nos cartões e nas charges. Então, é uma aula bem dinâmica, tá certo? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos hoje à nossa aula sobre dois gêneros textuais tão importantes, né, socialmente, importantes na sua função crítica e também importante na prova do Enem, também na da UPE, que é a charge e o cartoon. Mais comumente a gente vê falar sobre charge, mas existe um gênero muito semelhante, que é o cartoon. E a gente vai trabalhar as diferenças entre eles, vai trabalhar também como isso cai na prova do Enem, tá? Que são gêneros textuais muito recorrentes na prova do Enem, e que precisam para que a gente entenda tudo que está sendo criticado, né, elencado naqueles textos, o conhecimento de mundo atual, sobre atualidades, né? E, no cartoon, o conhecimento geral sobre sociedade. Então, eu coloquei aí, só para ilustrar, né, nós temos ali, lá em cima, uma charge, pai, o que era floresta, né, um filho do índio perguntando ao pai o que era uma floresta, né, então a gente aí subentende e faz a inferência de que seria no momento que não vai haver mais floresta, e aí num sujeito que representa a vida, né, natural, que isso aqui é um índio, né, isso é uma crítica. Lá embaixo, mostrando uma Professor, chave. Oi. você tá me ouvindo? Sim. É porque eu acho que não passou pra gente, não. A gente tá na primeira página do slide, onde tem o título da aula. Então, mas lá em cima tem o índio, lá em cima tem o pai e o índio, lá em cima do nome. Professor, desculpa, eu sou lerda, eu não vi o índio, não. Eu só vi a de baixo, a de antivacina. Tudo bem. Aí eu não vou entrar em detalhe nessas que estão aí, eu só coloquei para ilustrar, tá bom? Depois as outras eu vou explicar melhor. A de baixo, nós temos aí uma charge, né, no momento agora desse movimento anti-vacina, né, completamente ilusório, né, não sei, ilógico, que mostra ali uma enfermeira dando a vacina e um anti-vacina ali, a morte apontando ali, como se, e o cara ainda dando língua para alguém que está seguindo o protocolo de vacinação, tá? Então, são dois assuntos bem interessantes, tá? Lembrando que a gente, como eu já vi com vocês o assunto de gêneros textuais, a gente vai trabalhar outros gêneros textuais que não sejam apenas o texto dissertativo argumentativo, que é a redação do vestibular. Hoje a gente vai trabalhar cartoon e charge, a gente vai trabalhar tirinhas, tá? Então a gente vai trabalhar especificamente sobre tirinhas, sobre HQs, que também estão presentes no Enem. E já na próxima semana a gente vai trabalhar um gênero textual junto com a argumentação, porque a gente vai começar a trabalhar estratégias de argumentação e operadores argumentativos, e vai trabalhar, logicamente, junto com o assunto de artigo de opinião, que, inclusive, eu escrevi vocês na Olimpíada de Língua Portuguesa, então, vou pegar uma aula na próxima semana para a gente debater sobre isso, para a gente participar desse projeto tão importante nacional, e, além disso, incentiva a gente e faz a gente aprender como argumentar, tá bom? Então, a gente vai trabalhar o gênero na semana que vem, e hoje a gente vai trabalhar cartoon e charge. Aí, eu coloquei aqui, só para a gente lembrar o significado do que são gêneros textuais, né? Como vocês sabem, né, tudo que a gente produz, todos os textos que a gente produz, sejam eles orais ou escritos, ele tem um conjunto de características que são relativamente estáveis, né? Então, se eu tenho um edital, esse edital é relativamente estável, ele tem uma estrutura estável, relativamente estável, e a gente utiliza esse edital com uma função. A gente utiliza uma receita com uma função. A gente utiliza um ofício com uma função. A gente lê um romance, tem uma função. E todas essas características desses gêneros textuais têm três aspectos, como vocês sabem: o assunto, a estrutura e o estilo. Então, existem características que fazem com que aquele gênero seja aquele gênero. E, socialmente, isso é uma perspectiva do Enem, se analisa muito qual a função social do gênero. Por exemplo, uma charge e um cartoon serve para quê?
Para que algum leitor, por que alguém procura e lê o gênero textual, charge e cartoon? Lembrando que toda interação a partir de gêneros textuais, eles são práticas sócio-históricas. Então, nós, quando interagimos com o texto, a gente representa uma atividade no mundo, uma forma de atuar sobre o mundo, de ler o mundo, e se constituir isso de alguma forma. Então, quando eu leio uma charge, eu vou atuar sobre aquela charge a partir das minhas inferências, minha visão de mundo. Então, todo o conhecimento que a gente tem de um gênero, a gente leva aquilo ali na hora da leitura e a gente aprende muita coisa com aqueles textos, né? Então, são situações de comunicação diferentes que exigem gêneros diferentes. Então, para que a gente usa a charge ou cartoon? Tá? Lembrando que, em algum momento, alguém disse assim, eu vou fazer um desenho, num quadro só aqui, um desenho, esse desenho vai ser uma crítica ao que está acontecendo naquele momento. Então, se teve a ideia do que seria esse gênero textual e se materializou no gênero. Então, se criou o gênero charge. Tá? Então, os gêneros se materializam, como vocês já aprenderam, nos suportes textuais, mas primeiro alguém tem que pensar na ideia. Eu queria fazer uma forma de colocar um passo a passo de como utilizar uma máquina fotográfica. Se solidificou, se materializou através de um manual de instruções. A mesma coisa acontece com esses dois gêneros. O gênero charge, alguém aqui já viu uma charge, conhece o que é charge? Já vi. Onde é que a gente, onde é que a gente encontra, em que meios de comunicação a gente encontra charges? Jornal? Jornal, e hoje em dia, nas plataformas digitais, né? Que hoje em dia a gente tem os jornais de forma digital, né? Então, a gente tem no Instagram do Diário de Pernambuco, no Instagram do Jornal do Comércio, né? A gente também vê muito em blogs também, pessoas que produzem opinião, normalmente são, essas charges são, como elas têm um fundamento de crítica, de sátira da sociedade muito forte, às vezes elas estão em blog de pessoas que colocam sua opinião, né, que colocam suas posições políticas, em blog de jornalistas, em site. Então, existe uma esfera de circulação da charge. A charge não é um gênero textual infantil, por exemplo. A charge não é uma instrução apenas de lazer. Ele tem uma bagagem política, né? Quando eu falo política, não de partido, mas de criticar, de satirizar, né? Normalmente algum assunto que está na sociedade, e aí ele é materializado através de um desenho, normalmente aí de uma forma caracterizada, e essa caricatura é feita de forma satírica, debochada às vezes, né? E às vezes essa sátira ela é bem pesada, porque ela tem um cunho muito grande político e social, tá? E a esfera, né, o local de circulação, a esfera de circulação dele é jornais, revistas, né, e também o meio digital. Então, o cara que faz uma charge, ele é um cara que conhece tudo que está acontecendo no momento, vê um assunto polêmico e se expressa através de uma charge. Eu, por exemplo, eu posso fazer uma charge sobre a CPI, que está acontecendo agora da Covid. Então, eu vou criar uma imagem lá, e nessa imagem eu colocar um senador, ou colocar alguém da presidência, ou um ministro, e fazer uma crítica através daquele desenho, né? Eu podia fazer isso de outra forma, eu podia fazer um artigo de opinião, aí eu ia ter que escrever um artigo de opinião, eu podia fazer um editorial de uma revista. Então, não é o assunto que faz só o assunto ser o gênero. O assunto pode ser colocado de várias formas. Uma das formas, um dos gêneros que eu posso escolher é a charge. Lembrando que a charge, ela pode ter só a imagem, tá? Mas ela pode também ter um texto verbal, ela pode ter uma legenda, às vezes só tem uma legenda embaixo, às vezes tem balão, né? Como se o personagem daquela charge estivesse conversando, ou é só a imagem, tá?
Normalmente, tem o efeito de sentido de humor, mas com o teor crítico. E normalmente se faz charge, gente, com personalidades públicas, pessoas conhecidas, tá? O chargista não vai fazer uma charge sobre a mãe dele, vai fazer uma charge sobre o vizinho dele, tá? A charge é sobre uma personalidade pública ou o personagem que simboliza o geral, por exemplo, o brasileiro em meio às queimadas no Pantanal, né? Então, mas é um assunto que é de conhecimento geral, tá bom? Então, o nome charge, vem de charge, que significa carga em francês, né? E é como se estivesse dando uma carga para se representar uma realidade de forma cômica. Vejam só, eu peguei aí algumas charges atuais, né? Charges que saíram há poucos dias, e peguei charges um pouco mais antigas, para ver se a gente entende o contexto. Primeiramente, a gente, para entender uma charge, o Enem, quando coloca uma charge, tem que ter a data. Tá vendo a data aqui embaixo? Lembra que eu falei que a gente sempre tem que olhar a referência? Por que tem que olhar a data? Porque a charge, ela só tem significação quando a gente entende em que momento ela foi publicada. Porque, sabendo o momento que ela foi publicada, a gente vai fazer as inferências de acordo com o que estava acontecendo no momento e vai conseguir interpretar. Eu pegar essa charge hoje e colocar ela, sei lá, daqui a 10 anos, sem explicar que ela tem um momento histórico que ela aconteceu, ela não faz referência ao significado. Você vai entender o que estava acontecendo na época, e aí sim você vai entender a charge. Alguém consegue me explicar qual é o contexto dessa charge? Tá aí, ela foi publicada no dia 7 de maio. É sobre que tema? Está falando que tema essa charge? Que tema é esse? Que assunto da sociedade atual está se tratando dessa charge? Alguém sabe? Corona, né? A pandemia que estamos passando no momento. Mas o que especificamente da pandemia? O vírus? A vacina, os problemas com a vacina. Eu acho que é a vacinação. A vacinação, não é isso? Mas antes mesmo da vacinação. Se você sabe o que são insumos? Insumos são os produtos, né, como as IPAs, que são a base para a vacina. Matéria-prima. Exatamente, a matéria-prima. E está se colocando aí a palavra com insumos e sem insumos, fazendo esse jogo aí visual de duas realidades diferentes. Com insumos, a gente tem a vacina na mão, e sem insumos, o vírus tem a gente na mão. Estão vendo como se o vírus aí fosse comparado aí ao mesmo movimento aí da mão, em que o vírus vai dominar. Essa charge, do jeito que eu coloquei ela aqui com essa data, ela é uma charge que ela faz uma leitura do momento. A gente não está sem insumo, então, inclusive, o Butantan e a Fiocruz deram uma pausa na produção das vacinas por falta de insumos, por vários motivos, e essa charge é uma forma crítica de analisar o momento da sociedade. Mas essa charge, sei lá, 2 semanas atrás, há 2 semanas, quer dizer, ela não teria muita lógica, a gente tinha insumo. Se essa charge aqui, a gente coloca, se colocar ela daqui a, sei lá, depois que a pandemia acabar e a gente tiver insumo, ela também não tem significado. Então, para entender uma charge, se vocês virem aí, esse Jean Galvão que fez essa charge, ele se posiciona. É um texto argumentativo, ele argumenta, ele critica através da análise cômica e faz uma sátira de duas realidades em que o vírus domina e que a vacina domina. Aí, só para vocês verem, dia 7 de maio saiu essa charge na Folha de São Paulo, e um dia antes aconteceu mais uma vez, né, do Instituto Butantan, paralisar o invase da Coronavac por falta de insumos. Então, eu sempre vou mostrar a vocês que, junto de uma charge, existe uma discussão grande do momento. Então,
O que acontece muitas vezes? A pessoa abre o jornal, ou abre o site lá do jornal, ou abre a revista, vê uma charge e não consegue interpretar a charge. Provavelmente por vários motivos. Um, porque não entende o caráter do que é uma charge, que é fazer uma sátira da sociedade, né, de alguma personalidade também. E pode ser também que a pessoa não esteja por dentro do que está acontecendo, né? Ou a pessoa não domina a linguagem, que, por exemplo, ela tem com insumo e sem insumo. A pessoa podia não saber o que é insumo. Então, por isso que o Enem escolhe esses gêneros para colocar na prova, porque são gêneros que demandam de vocês um conhecimento sobre atualidades, um posicionamento crítico, uma leitura crítica do que está acontecendo na sociedade. Tá certo? Aí aqui também tem um link lá, né? Dessa reportagem. Vou mostrar para vocês que é real essa reportagem, né? Então, cheio de propaganda aqui. Tá vendo? Vai falando que o Butantan paralisou pela segunda vez o invaso das doses. Aí aqui fala que está faltando o IFA, né? Para se fazer o invase dos produtos, né? Aí sempre normalmente tem uma imagem, né? Que eles colocam aqui também uma postagem do próprio Butantan, né? Vejam como isso é um texto, de certa forma, argumentativo, né? Porque, além dele dizer que aconteceu, ele mostra a postagem, né, do Instituto Butantan, né? Tá vendo? Pelo governo de São Paulo, e aí faz essa análise de que esse IFA está faltando, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Essa charge aí saiu dia 7 de... Não, foi 7, peraí, viu, gente? Deixa eu botar aqui. Foi dia 7 de... Cadê a data? 7 de maio. Vamos lá. Vejam só. Olhando para essa charge, né? Vocês conseguem me dizer sobre qual é o contexto dela, o que é que motivou Laerte a fazer essa charge? Está criticando o quê? O que é que aconteceu no dia 6 de maio? O que é que aconteceu aí no começo do mês, na sociedade, que fez com que Laerte fizesse essa charge? Alguém pode me dizer? Foi alguma coisa sobre a reportagem de Jacarezinho, né? Exatamente, né? A investida policial, né, que matou quase 30 pessoas, né, de uma comunidade, muitas pessoas que não eram nem denunciadas, né, pessoas que não estavam oficialmente dentro desse processo, e aí eu posso até, antes de ler a charge, vamos ler a repórter, tem outra aqui também, tem outra, essa aqui saiu, sim, essa anterior, ela saiu na Folha de São Paulo, tá? Essa aqui saiu no Jornal do Comércio, lembrando que quanto mais o assunto ele é polêmico, quanto mais o assunto é nacionalizado, as pessoas falam sem saber como é ver lá dentro. Exatamente. Para vocês verem que foi uma coisa que não aconteceu aqui em Pernambuco, aconteceu lá no sul, no sudeste, né? Mas quanto o assunto mais polêmico mais abrangente nacionalizado ele até um jornal daqui de Pernambuco colocou, né? E aí o assunto é exatamente Operação no Jacarezinho, é a mais letal da história do Rio de Janeiro. Vejam que essa reportagem aí saiu no dia 6, e essas charges, né, aqui saiu no dia 9, e na Folha de São Paulo saiu no dia 7. Então, eu vou abrir aqui, para vocês verem, né, que aqui tem a própria reportagem, tem vídeos também, né, vocês sabem que... Vocês devem ter visto, né, Vocês devem ter... Vocês conseguem ouvir o que está passando aqui no site? Mais ou menos, abaixo.
Deixa eu ver uma coisa aqui. Pesado, fugindo da Vocês polícia. conseguem ouvir agora? Eles invadem casas de moradores, pulam de uma laje para outra. Consigo contar nesse momento 7 homens. Eles pulam de uma casa para outra e alguns deles estão com fuzis. Os agentes usaram blindados para entrar na comunidade e enfrentaram barricadas. O helicóptero da Civil sobrevoou o complexo à procura dos bandidos. Bandidos acusados de vários crimes, como tráfico de drogas, roubos de cargas e homicídios. Imagem de guerra, né, Guilherme? Obrigada pelas informações. Recebemos esse vídeo de um morador. Uma granada, não sabemos se está desativada ou não. Vários policiais civis vasculharam a linha férrea. A circulação de trens e do metrô chegou a ser suspensa em algumas estações. 2 passageiros que ficaram feridos dentro do metrô, na altura da estação Triagem, foram socorridos por ambulâncias dos bombeiros. O vidro do vagão foi atingido por uma bala. Foi um corre-corre, uma correria, pessoas sendo pisoteadas, uma coisa terrível mesmo. Essa manhã de terror aqui no Rio de Janeiro, né? Na zona norte do Rio, aqui no Jacarezinho. Os moradores na comunidade, eles estão reclamando, estão protestando e dizem que houve muita... E aí, conseguiram ver direitinho? Então, vocês estão vendo aí, né, que foi um assunto de grande polêmica, né, um assunto de polêmica muito grande, e aí a gente sabe que muito faz a gente também começar a refletir, né, uma charge, além de ser uma crítica, faz a gente refletir, né, faz a gente refletir sobre a realidade, como essas operações da polícia, elas são mais pesadas, mais sangrentas quando são em comunidades, e não acontece isso muitas vezes em locais de classe média alta, né? Vocês viram que foi encontrado há poucos dias mais de 300 pés de maconha, né, em casas, em apartamentos, né, de classe média alta no Rio de Janeiro, mas nada aconteceu, ninguém morreu, né? Então, assim, a crítica aí se faz à violência, a força da polícia, né, a força dessas forças armadas, de forma diferente em vários lugares. Se vocês verem aqui na primeira, é a parte da bala, né, do cartucho da bala, tem lá escrito primeiro, ordem de prisão, audiência de custódia, direito de defesa, julgamento e veredito. São coisas que faltaram, né? Porque, por exemplo, no cartucho da bala, tem dizendo que a pessoa só pode agir através da força quando tem ordem de prisão, passou por uma audiência de custódia, tem direito de defesa, julgamento e veredito. Isso aí, essa ordem aí do cartucho da bala mostra que faltou isso, né, para essas pessoas, né, serem julgadas. Foram mortos, muitas delas, né, sem nunca nem terem sido chamados, né, pela justiça. E aí tem uma cama lá, né, tem uma cama aí, essa mancha aí seria uma mancha de sangue, né, e aí tem lá, tem lá um balãozinho do lado esquerdo perguntando quem era bandido, né, como se todo pobre fosse bandido, toda pessoa de comunidade fosse bandida, né? É um estereótipo que se cria e meio que autoriza algumas ações da polícia, né? E aí, nessa daí de Jornal do Comércio, também muito forte, né? A polícia fala, né? A operação, o policial diz, a operação foi um sucesso de público-alvo. Então, é como se a operação não fosse para acabar com... Como se fosse, não é para acabar com a violência, não é para acabar com o tráfico, mas sim para acabar com o direito de vida de um público-alvo específico, né? Se vocês virem aí no chão, tem muito sangue, marcas, né, de corpos no chão, que são marcas criminais, né, quando se faz aí a leitura do ambiente aí do crime, né? Lembrando que tudo que foi
que servia como prova foi apagada, né? Os corpos foram levados, né? E aí fica até difícil até de investigar, tá bom? Então, a charge, gente, se vocês estão olhando, por que ela normalmente está em jornais e revistas? Porque alguém que procura um jornal e uma revista é uma pessoa que procura informação, é uma pessoa que procura ficar antenado sobre o que está acontecendo, né? Que a charge ele tem esse cunho de um caráter crítico, né? De uma circulação social, né? Meio política também, né? Então, para a gente entender uma charge, a gente tem que colocar uma capacidade da gente em voga. É a capacidade de, a partir de leituras que a gente tem anteriormente sobre o fato, a gente analisar aquela charge. Muitas vezes a gente não aceita, muita gente olha para aquilo ali e diz assim, esse foi a polícia matou porque era bandido mesmo, tinha que matar mesmo. Então, cada um de nós também vai agir sobre esse texto, né? Lembrando que todo o texto, quando é colocado para a gente age sobre ele, a gente também vai agir a partir das leituras que a gente tem, as ideologias que a gente tem, o caráter que a gente tem, né? Muita gente fala de pessoas mortas de comunidade, diz que foram abatidos, né? Esse termo abatido como se fosse um animal. Então, o cara que faz uma charge, ele não só desenha alguma coisa. Ele tem que ter um conhecimento de mundo, ele tem que ter uma crítica sobre isso para poder fazer essa charge, tá bom? Vamos ver outra. Essa aqui também está com a data errada. Eu esqueci de trocar a data, deixa eu botar aqui. Essa aqui é 28 de abril. Pronto. Vejam. Talvez esse aí seja um pouquinho mais difícil de vocês entenderem. Alguém consegue me dizer quem é esse cara que está falando aí com o médico? Dê uma lida aí. Alguma figura política? Qual é a figura política atual que critica os projetos sociais que são de forma governamental, de apoio aos pobres, como cotas, como bolsa na universidade, como fiéis? Pazuello? Não. Paulo Guedes. Isso aí é uma crítica, essa charge é uma crítica a vários posicionamentos do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele tem posicionamentos muito preconceituosos, né, elitistas, né, que fala que, ele já falou várias vezes que é como se ele falasse que era um absurdo, até a empregada doméstica tá indo para a Disney, né. Ele falou agora há pouco que um porteiro dele, que o filho tirou 0 na redação, entrou na universidade. É mentira isso, porque o FIES, para quem tirar 0 na redação, nem pode se inscrever no FIES, né? E ainda ele deu a entender que o pobre está querendo viver demais, porque aí, se o pobre viver muito, o governo não vai ter como pagar, não, em INSS e pagar a passadeira para todo mundo, não. Então, essa é uma visão aí meio estranha, né? Uma visão meio determinista, né? Dessa visão do pobre, como se houvesse um espaço fixo para esse pobre. Então, aí uma imagem está sendo mostrada a ele, diz assim, minha empregada na Disney. Aí o outro diz, o filho burro do meu porteiro estudando com bolsa na universidade. Gente pobre querendo viver demais. Aí ele pergunta, e então, doutor? Aí ele faz, é grave. Então, é como essa metáfora aí que o médico está falando que é grave, é a visão que ele tem, a culpa que ele carrega, que isso é uma doença, né? Essa visão, ele fala que isso é grave, né? E aí, a notícia, né? Inclusive aí no portal R7, que diz, Guedes diz que Fiéis bancou filho de porteiro que tirou 0 em provas. Isso é mentira, né? Isso aí, são falácias contestar, é completamente contestável, né? Aqui, para a gente entender essa charge,
a gente tem que entender de um outro assunto. O que vocês estão vendo aí, que tem esse dinheiro aí nessa árvore, isso aí remete a um conhecimento da gente de outra área do conhecimento. Vocês conseguem me dizer qual? O que seria essa árvore aí? De que área? Da física, da biologia, da química? Isso, muito bem. Para a gente conseguir entender essa charge, a gente tem que ter um conhecimento prévio do que é uma árvore genealógica, né? E essa árvore genealógica, normalmente, mostra o quê? Aqui no centro, a gente tem aqui, ó, os primeiros, os patriarcas, né? O pai e a mãe, né? Que tiveram seus filhos, e todos esses filhos estão cheios de dinheiro, né? Então, os filhos dele, os netos dele, os bisnetos dele, todos nessa árvore genealógica cheia de dinheiro. E essas pessoas que nunca precisaram de um apoio governamental, nunca precisaram de um Bolsa Família, nunca precisaram de nenhum auxílio emergencial, dizem o que lá em cima? Mais auxílio emergencial? Essa gente acha que dinheiro cresce em árvore? Então, aqui ele fez uma brincadeira, né, com essa questão da árvore genealógica, com a expressão que a gente usa, dinheiro cresce em árvore. Então, esses dois personagens aqui, que representam a burguesia, né, representam a classe média alta, né, que vive aqui nesses rios de dinheiro, criticando o auxílio emergencial, dizendo que esse dinheiro nasce em árvore. Então, aí uma crítica bem forte a esse não entendimento dessa ala aí, né, que critica o auxílio emergencial. Inclusive, pessoas que são pobres, precisam do auxílio emergencial, ainda fica criticando, porque aí tem visões que são ligadas a uma voz que não é dele, né, não pertence a ele. Então, isso é uma crítica a essa burguesia que ainda critica o auxílio emergencial. Isso aqui foi no ano passado, né, quando o auxílio emergencial estava saindo das outras parcelas, o auxílio emergencial, 3,3 milhões de pessoas recebem nova parcela hoje. Então, são assuntos, além de ser assuntos de cotidiano, precisa do conhecimento de vocês grande, né? Então, vamos lá para as partes de uma charge, né? O que é que faz uma charge? Como eu falei para vocês, tema. Exatamente, Vinícius. A charge, quais são os temas da charge? Normalmente são assuntos políticos e fatos do cotidiano, que tem alguma questão de problema social, como violência, transporte público, na questão do mobilidade, política, de eleição, de clima, de futebol. Também existem charges que têm um caráter só de humor também, tá? Tem charge, normalmente o Jornal do Comércio coloca muita charge sobre futebol, né? O Timbu e o Leão, né, agora no jogo. Então, tem charge que não tem esse cunho político tão forte, que tem um caráter mais humorístico também, tá? E são assuntos que estão no dia a dia, como eu falei para vocês. A charge, normalmente, ela tem um único quadro, mas ela pode ter vários, né? Inclusive, muita gente confunde até com uma tirinha, mas é uma charge. Então, por isso que eu digo a vocês, um gênero textual, ele é relativamente estável. O que é isso? Uma charge pode ter um quadro só, mas tem charge que tem 2, 3 quadros, né? Tá? E pode ter ou não texto. Tá? A linguagem de uma charge depende de quem é o personagem que está lá, né? Ele pode colocar uma linguagem muito formal, se colocar lá a forma de um político, né? Querendo ser tudo formal, pomposo, né? Mas pode também colocar a frase de uma pessoa que não é alfabetizada, colocar uma pessoa com sotaque, com variações, depende de que personagem coloca. Mas, normalmente, é uma linguagem rápida, até porque a charge é muito rápida, é uma linguagem rápida, é uma linguagem enxuta, né, resumida, não é um texto que tem uma progressão textual, ele é uma imagem, pode ser até só uma imagem, ou tem um pequeno texto, explora muito a ambiguidade. Se você lá existe uma ambiguidade, a árvore genealógica não é só uma árvore genealógica,
A expressão dinheiro nasce em árvore não é só, essa expressão ela é ambígua. Quando veio lá o policial lá com a arma e diz que nós conseguimos atingir o público-alvo, existe uma ambiguidade aí. Então, a charge, ela tem uma ambiguidade. Assim como a tirinha também tem, né? Só que a tirinha não tem esse cara tão crítico e o gênero é um pouco diferente. E a charge também tem muito trocadilho, né? Com as palavras. E o tom é irônico e tem humor, né? E normalmente está atrelado a uma crítica. A gente tem aqui uma tirinha, desculpa, uma tirinha não, uma charge. E nessa charge, a gente tem aqui, vou colocar logo uma reportagem, né? Foi aí em setembro do ano passado, uma reportagem aí da Folha, de São Paulo. Escolas estaduais terão merenda seca na retomada das atividades em São Paulo. Merenda seca são merendas sem molho, tá? Então, é biscoito, bolacha, né? São alimentos que não precisam de processamento muito grande. E justifica que esses alimentos devem ser manipulados com prevenção ao coronavírus. Nessa reportagem, vai se colocar aqui também que muitos alunos vão à escola também para se alimentar, né? Muitos alunos perderam essa segurança alimentar porque a escola fechou. Aí, aqui na Folha de São Paulo, também um pouco depois, nessa volta às salas de aula, um repórter aí, uma criança, se você vê no primeiro momento aí, a criança estava meio que chorando, e ele diz para o repórter, vou reencontrar o tomate, o feijuca, o chuchu. Aí o repórter faz, são seus amigos da escola? Aí ele diz, é a merenda. Então, aí uma crítica aí, né, ao momento social das pessoas com vulnerabilidade social, né, sem dinheiro. Se vocês virem, a escola representa, às vezes, o lugar dessa segurança alimentar, e a criança ele faz aí uma ambiguidade em um jogo de palavras com elementos que são de uma refeição, e o cara pensa que o jornalista pensa que é o nome dos amiguinhos dele. Tá? Então, a charge, ela representa a realidade, então ela tem um contexto histórico, para você entender a crítica, né, a piada do momento ali, você tem que entender o contexto histórico. Se você tira o contexto histórico, entre aspas, né, essa piada ela é perdida, a crítica ela é perdida. Tem elementos verbais e não verbais, como eu já falei, pode ser só um desenho com legenda ou com balões. Tem um fator social importante e político, e outro, tem um posicionamento editorial grande. Por exemplo, se você vai pegar um jornal que tem muitas críticas a como o governo está se posicionando frente à vacinação, a gente entende que a visão editorial, a gente entende a visão política, ideológica do jornal, que existem escolhas, a charge também mostra isso. Então, por exemplo, em meios de comunicação de apoio ao governo, não vão ter essas charges aí de criticando, por exemplo, a forma que o governo tá cortando para vocês aí? Cortou bastante. E agora, tá cortando ainda? Não, tá menos pior. O meu foi o único que ficou normal. E aí, estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ver? Sim, sim. Sim, professor, agora tá. Massa, porque eu acho que dá umas caídazinhas, né? Então, quando vocês virem assim, ó, posicionamento editorial, lembra o que é editorial? É aquele texto lá no começo da revista do jornal que mostra o posicionamento da revista. Então, se o jornal coloca charges criticando, né, o posicionamento do governo, já se sabe que é um jornal que tem um posicionamento mais crítico em relação ao governo, tá? A charge é considerado um gênero do domínio jornalístico, até porque ele informa, ele critica, né? E ele é bastante utilizado no meio jornalístico, em jornais e revistas, tá? A
charge, ele tem um caráter efêmero, porque ele retrata acontecimentos do momento. Então, amanhã, essa mesma charge vai ter não vai ter mais significado como tinha antes, a gente vai ver de outra forma. Porque a sociedade, ela está sempre se atualizando, e a charge, ela é um retrato, uma crítica do momento, que é diferente do cartoon, tá? Vou mostrar para vocês que o cartoon, ele não faz uma charge de um momento, de algo de agora. A charge é uma crítica a algo social, e esse cartoon, ele podia estar em qualquer momento da sociedade, ele não é um retrato de um momento. Normalmente, a charge, ele tem um teor de exagero, né? Já para trazer essa vertente do humor, do riso. E quando ele exagera, o chargista, ele enfatiza os pontos principais. Então, é meio que uma caricatura, né? Ele distorce um pouco a realidade, mas não tira a veracidade, né? A verdade do texto. Tem um caráter humorístico, como eu falei para vocês, cômico, irônico e satírico. E, assim como, normalmente, os textos que trazem humor, gente, lembra dessa palavrinha aqui, ó. Ele tem uma ruptura discursiva. O que é isso? Uma quebra de expectativa. Porque quando a gente está contando uma piada, no final existe humor, porque a gente tem uma quebra de expectativa. Quando a gente está lendo uma tirinha, tem uma quebra de expectativa. E o sinal é diferente, e isso que faz ele ser cômico. Tá? E a charge, ela é contextual. O que é isso? A charge sozinha não se explica. A charge só tem sentido, a charge só tem esse poder argumentativo quando ela é lida através do conhecimento que a gente tem de mundo. Ela sozinha, ela não se diz. É diferente de um artigo de opinião. Quando eu dou um artigo de opinião, eu coloco meus argumentos, eu coloco minha tese. Uma charge, por si só, ela não se explica. Ela tem que ter um conhecimento seu, uma leitura sua. Para vocês terem uma ideia, eu peguei umas charges mais antigas para a gente ver como o contexto interfere. A gente tem dois políticos, né, políticos ali, né, tem um rachão aqui no meio, né, como se fosse dois políticos ali na frente, e um diz para o outro, assim, com uma cara bem irônica, diz assim, o que acha de usar corrupção culposa como defesa? Isso aí tem a ver com o crime que aconteceu no ano passado, e o juiz, uma mulher, ela foi estuprada, e o juiz deu uma decisão muito, para não ser até muito crítico, muito diferente. Porque um crime, ele pode ser doloso ou culposo. Por exemplo, um crime culposo é quando não há a intenção, não há intenção de, né? Por exemplo, não há intenção de matar, por exemplo. E doloso, há intenção. Então, o veredito do juiz disse que a mulher foi estuprada e o estupro foi culposo. Tipo, o cara estuprou sem a intenção de estuprar. É meio que estranho, né? Então, essa estratégia aí para defender o homem, né, nessa perspectiva aí do juiz, ele colocou que o cara tem que ser absolvido de uma questão dolosa, tem dolo, né, tem culpa, e ele diz que isso não, que o cara estuprou sem a intenção de violentar a mulher, sem a intenção de estuprar. Aí, exatamente, foi possuído pelo ritmo ragatanga. Aí ele diz assim, ó, condução e conclusões de julgamento foi criticada por juristas e tese do estupro culposo chega a ser caracterizado como impossíveis, por especialista envolvido pelo Correio. Mas aí o juiz usou dessa pejorativa aí, dessa prerrogativa, desculpa. Aí o que acontece? Se essa moda pega, essa tirinha foi assim, se essa moda pega, os políticos vão fazer o quê? Dizer, ó, o que é que você acha de usar corrupção culposa? Quer dizer, corrupção sem o caráter sem o desejo de ser corrupto. Corrupção sem a intenção de ser corrupto. Então, aí faz uma brincadeira, né, uma crítica, que se essa desculpa pega aí, até os políticos vão dizer, não, foi corrupção sem intenção de ser corrupto.
É estranho, é complicado, né, gente? Muito complicado. Essa teoria é uma bem crítica aí. Nós temos aí novembro de 2015, né? Vou mostrar logo aqui, que foi quando rompeu a barragem de Mariana, não sei se vocês lembram. E essa barragem aí, várias pessoas morreram, né? Essa barragem aí lá da Vale, né? Matou centenas de pessoas, né? E o título da reportagem: barragem se rompe e enxurrada de lama destrói distrito de Mariana, né? E está investigando, né? Várias pessoas morreram. E tá aí a charge aqui faz um jogo de palavras com a palavra rio e choro. Então ele vê aqui, ó, o rio todo poluído, né, com lama, né, com dejetos, né, os peixes tudo mortos, né? Tá vendo aqui, ó? Todos mortos aqui, os peixes. E o cara diz assim: não mais rio, apenas choro. Existe uma ambiguidade aqui com a palavra rio. Isso seria uma questão ótima do Enem, né? A palavra rio de rir, eu não rio mais, e também não mais rio, que o rio não é mais rio. Então, a crítica aí, a situação aí, né? Lembrando que essa charge tem a finalidade de realizar uma crítica, tá? Esse é o caráter dele. Não sei se vocês lembram, em outubro do ano passado, houve uma queimada muito grande no Pantanal brasileiro, e várias fotos foram divulgadas, né? E fotos de animais queimados, né? Macacos, né? Animais lá do Pantanal, né? Ali, nesse bioma tão importante. E aí, uma denúncia muito grande, né? Dessa política aí do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que de ministro do Meio Ambiente não tem nada, né? Só promove ações de desmatamento, né? E de não proteção. E aí, através de uma foto, vocês viram aqui do lado direito, ó, tem uma foto. Isso aqui é um macaquinho morto. Tá vendo aqui, ó? Queimando aqui, ó. E aí, Beneto da Folha de São Paulo pegou essa mesma imagem, fez um desenho, como se o macaco dissesse: foi o Salles, né? Que foi o ministro do Meio Ambiente. E aqui tem, né, a reportagem, né? Foi um dia antes. Pantanal teve 14% do bioma queimado apenas em setembro, e a área devastada já é recorde histórico. A área atingida no ano chega a 33 mil quilômetros quadrados, o que equivale à soma do território do Distrito Federal e de Alagoas. Em um mês só, no Pantanal foi queimado como fosse o tamanho de todo o estado de Alagoas e do Distrito Federal. Lembrando que a charge, não é que a gente encontra a charge também. Quando a gente abre o jornal, não tem os artigos de opinião e as cartas dos leitores. Então, às vezes, a charge está ali também, porque ela indica uma opinião. A charge é um juízo de valor, né? É uma opinião a partir de quem é esse enunciador, que é o chargista, tá? E leva a gente, como leitor, a fazer analogias, inferências, né? Porque se você não tivesse conhecimento, a compreensão, ela é perdida, tá bom? Nós temos aí uma charge com esses caras aí, né? Com essa cara de abuso, cheio de legumes aí, frutas e verduras, e o cara diz: nem acho que no Brasil se usa tanto agrotóxico assim. Tudo exagero desse povo. Aí vem atrás a morte. Sim, também acho. Né? Essa charge aí foi publicada pelo Greenpeace, né? Essa organização que defende aí o meio ambiente, né, mundialmente, e aí faz uma crítica à forma como o governo está aprovando mais agrotóxicos ainda,
né, as políticas de não defesa do meio ambiente e das lavouras, né? Então, a gente está consumindo cada vez mais agrotóxico e ainda tem gente dizendo que não é, que é um exagero do povo, né? Isso é uma crítica aí. A gente tem aí também a morte vestida aqui, ó, com uma camisa bem bonita, uma peruca, e a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fazendo uma maquiagem na morte, como fosse escondendo os dados, né? O governo, por várias vezes, mentiu, maquiou esses dados sobre os agrotóxicos, e aí, como se estivesse maquiando esses dados, né? Uma crítica grande aí também. Então, ó, o governo Bolsonaro já registrou 745 novos agrotóxicos. O número é maior em 15 anos. Tá? A gente tem aqui posicionamentos diferentes em relação à polícia, né? Se você olhar aí. Estão vendo aí do lado esquerdo um senhor, né, branco, do olho azul, com a máscara na boca. Já viram esse tipo de gente aí, que não usa máscara direito, que ainda reclama de tudo, né? Que diz que é mimimi, papapá. Numa Folha de São Paulo aí, em setembro, aí ele diz: no Brasil todo mundo é igual, ricos ou pobres somos todos cidadãos, o resto é mimimi. Aí em cima aqui tem a polícia agindo sobre um baile funk, metendo a cacetada em todo mundo, botando a mão na cabeça todo mundo, né, no Rio de Janeiro, fazendo vistoria nas pessoas, e tem assim, baile funk com aglomeração encerrado pela polícia. Já a Manchete, no Leblon, que é um bairro muito chique lá do Rio de Janeiro, os policiais só olham e a manchete é: bares do Leblon lotados em plena pandemia. E a ação da polícia não é a mesma. Então, é uma crítica aí a essa seletividade da polícia. E aí, um dia antes, está aí: madrugada é marcada por bares lotados e aglomeração no Leblon. Certo? Mais uma vez aí, um caso de um homem, né? Não sei se vocês viram isso. O Dr. Fritz aí, né? Que tinha um médium chamado Aran Ferreira, que era líder aí de um templo Amor Secreto, que ele agia, ele abusava de mulheres no ato aí da questão que ele utilizava, né, nesses mutirões das pessoas para a cura, né? E aí ele foi inocentado. Mais uma vez, né? Aí aqui tem uma mulher, né, com a cara raivosa, dizendo assim: exame de DNA, sêmen, vídeos de câmera de segurança, sangue da vítima na roupa do acusado. Então, a defesa da mulher diz, né, que tem exame de DNA para provar, tem o sêmen, tem vídeo, tem tudo, fotos do acusado cometendo crime e outras provas. Então, ela dizendo assim, que tem todas as provas para incriminar o cara pelos estupros que ele fez com essa mulher, e o juiz, cheio de provas, inclusive até com aqui, assim, fui eu aqui, ó, o juiz. Aí o juiz levanta a mão e diz assim: qual é a cor do acusado? Aí alguém diz: branco, inocente. Uma crítica aí a essa justiça aí que difere essa problemática, né? Uma charge aí bem crítica na situação naquela época. Mais uma vez aí, no ano passado, o povo criticando a vacina, né? E aí o médico levanta uma criança, a criança tinha acabado de nascer, e o médico diz: se quiser tomar vacina, diga poliomielite. E aí, através de uma fala do presidente da República, que diz que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Só se alguém pedir, só se a pessoa quiser. Então, a criança não vai pedir a tomar vacina, né? Ela não vai nascer, vai pedir. É consciência dos pais, mas os pais podem ter essa visão errônea sobre a vida e aí prejudicar a criança, né? E aí, gente, o retrato dos cidadãos de bem de hoje, né?
Não tem isso, né? Cidadãos de bem, eu sou um cidadão de bem, eu estou agindo socialmente contra a corrupção, contra as drogas, sou um cidadão de bem, sou um exemplo, não é assim? Não tem essas pessoas hoje? Aí, como fosse aí 4 pessoas julgando, né, as pessoas, dizendo assim, mulher de biquíni no Leblon, se beijando, se eu tava lá, quebrava as garrafas na cabeça delas, de vidro. Tem que dar bons exemplos para as crianças. Esse entregador tem inveja de nós, porque nós é branco, nós vem da Europa. Eles vêm da onde? Da quebrada. Achei certo o gordinho lá. Só faltou descer a mão no moleque. O cara tem feições de negritude, tem um cabelo que representa, mas se coloca como, assume um discurso de pessoa branca, preconceituosa, e ele mesmo pertence a esse que sofre preconceito. É estranho demais, né? O outro, o garçomzinho não quis atender o cara porque estava na hora do restaurante fechar. O cara é médico, rico, tem berço, não é ralé, a regra não é para ele. Lembram disso? Porque o cara não quis atender ele, o garçom foi agredido, foi chamado de pobre, de sujo, né? E o cara ainda achava que o cara tinha que atender ele porque ele era rico, né? Exatamente, tem berço, né? E o último, quem tem diploma não é melhor que o resto? Quer comparar engenheiro civil com gari? Com fiscal da prefeitura? O povo esqueceu quem manda nesse país? Você lembra dessa mulher que estava com o marido lá numa festa, né, nos bares, e o cara foi pedir para eles botarem a máscara, ela fez o maior escarcéu, disse que o cara era apenas um gari, e o marido dela era engenheiro, mas aí a frase embaixo é, nós somos os cidadãos de bem. Lembra disso, esse ridículo aí, esse homem humilhando o motoboy, né, dizendo um monte de coisa para ele, você tem inveja de mim, da minha cor, né, o cara aqui não é nenhum albino, não é nenhum europeu, né, o cabelo dele entrega, essa coisa linda aí, hostilizou o cara que deu uma resposta super interessante para ele. Tá vendo aqui a mulher que diz, ó, cidadão não, engenheiro civil. Essa galera que acha que porque é engenheiro civil, porque é não sei o quê, acha que tem autoridade e supremacia em cima dos outros, né? Completamente ridículo, né? Vamos lá agora. Não, gente, isso acontece direto. Essas ações racistas, essas ações preconceituosas, acontecem direto. E as pessoas ainda acham que estão certas, ainda acham que estão agindo de forma certa, com esse direito, mas só baixa um brabo para acontecer, né? Você lembra do cara que xingou a mãe do cara dizendo que ela era uma macaca? Ele foi na casa do cara, chamou ele, quando ele veio, pegou a arma, deu um monte de tiro para cima e ele saiu correndo. Só precisa de outro doido. E isso tem que acabar, né, gente? Essas pessoas, às vezes, só têm esse discurso. Você vê que aquele cara, aquele gordinho que apareceu aí, ele dizer que ele é superior, às vezes é um cara que nem gosta da vida, é um cara que está completamente desestimulado, ninguém quer ele, deve ter levado uma gaia, alguma coisa aconteceu. Então é uma forma dele querer se sobrepor em cima do outro, porque mora, às vezes, num prédio de qualidade melhor e não tem acesso nenhum à realidade, né? E agora eu vou mostrar a vocês uma charge animada. Hoje em dia tem charge que tem a mesma característica do desenho, só que essas charges, elas acontecem na televisão. Não sei se você lembra do Big Brother, né? Tem aquelas charges que faz sobre os personagens do Big Brother. E a charge pode ter áudio também, né? E desenhos com movimento, mas são charges também. Então, vou mostrar uma para vocês do Jornal do Comércio. Tá? Vou mostrar uma para vocês do Jornal do Comércio. Vou colocar, tá? Uma charge animada. Viram aí a charge?
A charge mostrando aí, fazendo uma crítica ao medo, né, dos senadores e o medo, né, dos deputados da Lava Jato na época, né, que era tido aí como a salvação da corrupção do Brasil, né. Vamos lá? E aí, a gente vai aprender, agora ainda, nesse mês de junho, no mês que vem, um assunto muito importante na prova de linguagem, que é funções da linguagem. Função emotiva, referencial, metalinguística, é muito importante também. Todo ano cai 2, 3 questões sobre isso. E existe uma das funções que é a metalinguagem. É o código falando do próprio código, né? Você assistir um filme que o filme fala sobre o cinema. Você lê um poema que fala como fazer um poema. E aqui é uma charge falando da própria charge, né? Houve um massacre, né, grande, de uma mulher, vi aqui o policial aqui com o cacetete cheio de sangue, o homem aqui com as pernas era negro, né, que simboliza aí a quem é mais assassinado do país, né, que são jovens negros, né, e de periferia, e a mulher diz assim, que horror essa charge. Então, a própria charge falando de uma charge, né, um diálogo da charge com outra charge, então é bem interessante isso aí. Chama de metalinguagem, tá? É quando o gênero, ele fala sobre o próprio gênero, é o código sobre o próprio código, tá? E aí vamos para a questão de Enem, de charge, tá? Vamos ver aí essa questão bem interessante. Essa questão aí, ela é de 2015 e estava na prova de humanas, viu? Cai muito na prova de humanas, charge. E aí, né, ele saiu aqui em amarildo, né, .com.br, e o delegado pergunta, por que o senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo? Aí ele diz, ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar. E de sobremesa, morango e uva. Tá lógico aí, né? Se ele está dizendo que tentou matar ele com pimentão, alface e morango, a crítica está fazendo está fazendo uma crítica em relação ao quê? Ao uso de agrotóxicos nas plantações. Tá vendo como a charge, por si só, ela não se explica? Se você não entender que existe uma crítica por trás, que o caráter do gênero é fazer uma crítica, uma sátira sobre a realidade, numa prova do senhor não cai nenhuma questão dessa, vai cair, vai cair. Outra questão, também da prova de humanas, viu, 2015. Nós temos aí, né, de Ziraldo, que fez o menino maluquinho, né, tá aqui embaixo. E o nome é Uma História do Brasil através da Caricatura, né? São charges, né, feitas pelo próprio Ziraldo. Aí aqui tem uma família, né, na mesa, a mãe lendo o jornal e dizendo assim, só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Tadinho. Vejam que, se você for analisar isso hoje, não tem muita lógica isso. Como assim o pagamento só vai ser feito há 10 anos? Veja aqui embaixo, ó. Ziraldo fez essa charge em 1974. Então, isso é uma questão de história, através de uma charge daquela época. Então, se o Enem colocasse essa charge aí, sem a data, a gente não teria como saber o contexto, só que a gente tem como saber o contexto, tá? Aí tem assim, ó, um período de 64 a 85, a estratégia do regime militar abordada na charge foi caracterizada pela resposta, letra B.
Porque nessa época foi feito captamento financeiro, mas os juros dizia que os juros era supostamente baixo e os pagamentos só começavam em 10 anos, né? E aí a população teria que agir, seguir um monte de práticas para poder conseguir esse dinheiro. Prova de história através de uma charge. Tá certo? E outra, na prática era bem pior. Porque a crise do petróleo no mundo desestabilizava e o Brasil tinha vários juros flutuantes e ficava pagando dívida. O Brasil passou nessa época de regime militar contraindo dívida e a gente pagava só dívida. O Brasil ganhava só riqueza só para pagar dívida, né? Nós temos aí agora uma questão de 2014 que caiu na prova de linguagens, que aí é uma questão de linguagem junto com artes. Uma anese aí. Vocês conhecem esse quadro aí? Esse quadro aí, vocês lembram a que esse quadro remete? A uma obra chamada... Ao bombardeio. Oi? Ao bombardeio que aconteceu na cidade de Guernica. Exatamente. Só que aí não é o quadro em si. É uma charge feita através dessa obra. Então, tem lá, ó. Essa mão aqui que tem uma vela, né? Tem uma luz, diz assim: o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Então, mistura aqui elementos de Guernica, vendo? Que chama a gente, também chama de Guernica, né? Que é o caos aqui, como se fosse uma guerra, mas no meio tem o quê? Tem um carro destruído, né? Se tivesse uma batida. E ele fala: o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. E faz um jogo de palavras com o quadro, que é o quadro de arte, e o quadro, que é a situação que acontece. Aí tem lá, ó. Na criação do texto, o chargista Iota usa criativamente um intertexto. Lembra que eu falei de intertexto, intergênero, mas que é intertextualidade. Nessa charge, ele usa outro texto, que ele recria a cena de Guernica, ou Guernica, painel de Pablo Picasso, que trata horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Vejam que precisa também do conhecimento interdisciplinar, né? Na charge, publicada no período do Carnaval, recebe destaque a figura do carro, um elemento introduzido por Iota no intertexto. Então, tem o carro, que é um elemento aqui, né, que não tinha na época. Além dessa figura, a linguagem verbal, que é o texto, esse texto aqui em cima, contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge. Ao explorar, o que é que aquele texto explora? A resposta é letra E. Uma expressão polissêmica. Não esqueçam essa palavra. Polissemia significa vários sentidos. Sêmia vem de semântica, vários sentidos. Então, a expressão polissêmica de vários sentidos, quadro dramático, remetendo-se tanto à obra como um quadro, quanto ao contexto. A gente não diz, né? Esse é o quadro esse é o quadro atual, que é a situação. Então, a palavra quadro aí do texto verbal tanto significa o quadro artístico quanto a situação, contexto. Nós temos aí uma charge divulgada aqui em wiltirando.com.br, da prova de linguagem, que diz assim: NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Como é essa foto? Alguém consegue imaginar aqui o que esse robô tá fazendo aqui? Uma selfie. Tirando uma selfie. E aí é como se ele estivesse criticando o que da gente? Que ato da gente? Que prática a gente tem de fazer muito? De postar tudo que a gente faz, né? As coisas que a gente faz de foto. E de ficar tirando muito é o quê? Selfie. Muita selfie, se expondo muito, né? Então, ele diz aqui, ó: Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra.
A charge critica o quê? A circulação digital excessiva de autorretratos. Até o robô, quando estava lá, tirou foto. Uma selfie, né? Igualzinho a pose do povo daqui. Ainda com o dedinho assim, né? Pronto, aí nós temos mais outra questão da prova de humanas, 2014. Vocês estão vendo aqui um índio, né? E como se fosse os pés e as mãos dele fossem torres de transmissão, né? Ó, do Rio Grande para o Amazonas, para o Pará, para a Prata, tá vendo? É como se fosse rio de comunicação, aqui deve se tratar sobre a comunicação da rede telefônica. Aqui, ó, a rede telefônica. Aí, sim, outra coisa, lembra que charge também pode ter uma legenda embaixo, tá? Foi publicada em 2014 e disponível em objdigital.com.br. Em breve já poderá o Brasil esticar as canelas sem receio de não ser ouvido dos pés à cabeça. Se você prestar atenção direitinho, telefônica está com PH, não tem acento no O aqui, né? Brasil está com Z, porque essa charge, ela está disponível nesse site, mas ela foi publicada em 1910. Então, essa charge aqui foi publicada em 1910 para falar sobre a ampliação da rede telefônica no Brasil, representado por um índio. Então, a charge, datada de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que esta será que ele está dizendo uma análise só do índio ou fala do Brasil todo? Qual seria a resposta? Letra E. Vê. A pessoa que vai para uma leitura superficial marca a letra A. Permitiria aos índios que se apropriem da telefonia móvel. Não, lá não tem o índio, mas a charge ela é uma crítica, tá certo? Ampliaria o contato de povos indígenas? Não. Faria comunicação sem ruídos? Não. Restringiria a área de atendimento? Não, isso é o contrário, né? Possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional, só que simbolizado na charge por um índio. Tá? Outra charge na prova de humanas. Então, a galera aí, ó, vai ajudar muito aí vocês na prova de humanas. Essa charge aqui de 2014. Nós temos aqui um homem, provavelmente um pai, né, com a Constituição do Brasil na mão, um gatinho do lado, de chinelo, né, uma mãe com um bebê aqui dando amamentar, uma criança, e o homem diz: todo brasileiro tem direito à moradia. Ele está lendo na Constituição. Aí ela diz: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Então, a crítica aqui é como se a Constituição fosse um romance, né? Como se fosse algo romantizado, mas que, na verdade, não existe, né? Esses direitos, que como se ele estivesse lendo uma historinha. Ah, a moradia é um direito. Ela fala agora da comida e da saúde, era aquela parte bonitinha, né? É uma crítica. Vê isso aí na questão de humanas pesada, né? A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 88, né, a Constituição Cidadã, que deu direito, né, fundamental ao cidadão, faz referência ao seguinte conjunto de direitos. Esses direitos que são tratados ali são direitos civis, sociais, difusos, coletivos ou políticos. Qual é a resposta? Fala de direito à vida, liberdade de expressão e propriedade. Essa Constituição ela é tida como compensatória, né? Eu acho que é letra B, professor. A resposta é letra B. Porque essa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã e ela traz uma bagagem dos direitos sociais. Tá? Ela é meio que compensatória com todo o processo
de perda social que todo mundo teve e tentar fazer essa inclusão social. Então, vejam aí. Agora tem uma questão de 2013 na prova de espanhol. Alguém aqui sabe espanhol um pouquinho? Então, nós temos aí como se fossem dois homens, né? Aqueles homens conversando, brigando, na verdade, e alguém diz assim, já não é como antes. Aí o cara diz, eu lhe desafio a um duelo. Aí ele diz, tá bem, Pablo, mas eu vou com o joystick e você com as teclas. Aparentemente é uma quebra de expectativa aí, porque a gente acha que eles vão brigar, né? Vão atirar um no outro. E existe uma quebra de expectativa. Lembra que eu falei de quebra de expectativa? Uma ruptura discursiva, né? Que a gente esperava que fosse uma briga, porque aí tá aparecendo aí dois caras aí, né? Do crime, né? Como se fossem dois caras aí do crime, de bigode e tudo. Mas aí eles estão dizendo que vão jogar com joystick e as teclas, quer dizer, eles vão jogar com... Então, a charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito, lembra que efeito o efeito é o quê? De humor, é de quê? O efeito humorístico reside em onde? Resposta letra C. Sugestão de armas não convencionais. Porque lembra que eu falei para vocês, o efeito de humor dos gêneros humorísticos, como a piada, né? A charge, a tirinha, ela tem uma quebra de expectativa. E a quebra aí foi, a gente esperava que era briga de bala, e foi com algo inesperado. E para a gente terminar, eu vou dizer para você a diferença entre charge e cartoon. Às vezes fica um pouco difícil diferenciar, mas existe um elemento muito importante que diferencia. Visualmente, eles são a mesma coisa. Mas a principal diferença é que a charge retrata situações de um momento, baseado em uma notícia, um fato que aconteceu há pouco tempo. Então, ele faz uma crítica de um retrato do momento. Já o cartoon, ele faz uma crítica de situações atemporais, por exemplo, a relação entre mãe e filho, o que é uma família, sobre a política em geral, não um personagem específico, não uma ação específica. Tá? Então, o cartoon é a portuguesada do inglês cartoon, com 2 O's, que significa cartão, tá? E são abordados temas universais no cartoon. A charge é mais específica a um momento, tá certo? E por ser universal, você consegue entender um cartoon sem precisar ver lá o contexto, saber qual foi o dia que foi publicado ou a época que foi publicado, porque ele é atemporal. Eu vou dar alguns exemplos. Então, como o cartoon ele é atemporal, quer dizer, ele não tem tempo, assim, ele pode ser lido em qualquer momento, a contextualização da gente vai ser pela gente mesmo. A gente vai entender, aí está falando sobre a relação de pai e mãe. Não, aí está falando sobre a relação de um casal. Não, isso aqui está falando sobre a história da situação de como é a escola pública. Então, o Chá já falou da escola pública em geral, não de um fato que aconteceu ontem na escola pública. Então, os personagens do cartoon normalmente remetem à coletividade. O aluno na escola, o pai e a mãe, mas não um personagem específico, nenhuma figura pública específica. E eles abordam normalmente comportamentos humanos, tá certo? E são atemporais. Então, aqui tem a diferença, né? Eu já mostrei a vocês. As charges são acontecimentos recentes com figuras públicas e o cartoon é universal e atemporal, tá? A charge é a mesma coisa do cartoon, eles têm linguagem verbal e não verbal. Os dois servem para o humor. Os dois são críticas, só que a charge é a crítica do cotidiano, algo que foi próximo. E o cartoon é uma crítica da realidade em geral, porque a charge ela é efêmera, né? E o cartoon ele é atemporal. Qualquer momento você consegue entender. Tá? A charge precisa de contextualização, saber o contexto, onde foi produzido, qual é a época que foi produzido. Vocês viram aí questões de humanas
que tinha lá 1974, a gente tem que entender que é na época da ditadura, e o cartoon não. As próprias relações sociais a gente entende um cartoon. Normalmente uma charge é uma crítica ao governo, a personagens públicas, né? E algo que é próximo à sociedade chamou a atenção. Já o cartoon é uma crítica ao geral, sobre o cotidiano geral e sobre a sociedade. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um cartoon que não é sobre uma situação específica da escola que aconteceu, mas sobre a visão que se tem do que é escola pública e privada. Então, é algo geral. Educação particular, um menino branco, né, com a luz ligada aqui, que remete à ideia, iluminista aí o pensamento, e o menino negro, né, pobre, mal vestido, de sandália, com um lampião aí sem luz. Então, é um cartoon, não é uma charge. Nós temos aqui também... Vocês conseguem entender isso aqui, ó? Vocês já viram esses joguinhos que é para achar o caminho? Sim, sim. Né, que você vai, ó, se for por aqui, ó, aí vê só, parte de uma criança, essa criança negra aqui, né, mal vestida, assim, com maltrapilha, né, e aí, ó, se for por aqui, ó, é como se fossem as opções da vida dele, era o quê? O crime. Quais opções que ele tem? Vim por aqui, ó, e ser a morte, são os destinos, né? E, me ajuda aí, como é que eu acho o caminho aqui, ó? Deixa eu ver aqui, por aqui. O caminho dele pode ser a polícia, ou o caminho dele pode ser a escola. E qual é o mais fácil de acontecer? A morte, o crime ou a polícia? A escola que é o mais difícil de chegar. Então, não é uma crítica a um fato que aconteceu agora, é uma crítica geral à barreira que as crianças pobres têm de ter educação. Ó, um cartoon sobre as eleições e o marketing, né? O marketing político, faz um marketing bom aqui, ó, uma planta carnívora, marketing faz propaganda aí dos políticos, a gente fica abestalhado que nem essas abelhinhas aqui, ó, nós somos engolidos por essa planta carnívora, e a discussão das propostas estão aqui, bem pequenininhas, ninguém presta atenção, a gente é só levado pela propaganda. Então, veja que é um cartoon, porque não é uma crítica a um político, nem uma crítica a algo específico, né? Nenhuma personalidade. Aqui a gente está fazendo, tem um cartoon sobre o racismo, né? Vocês viram várias vezes aí como isso acontece, né? Nesse reconhecimento do crime, existem os homens brancos, e, logicamente, quem é preso é quem? O negro. O cara aqui, ó, branco, né? Com essa mão aqui com um paletó, dizendo, não temos certeza, mas foi ele. Acontece muito, né? Reconhecimento porque acha que negro é tudo igual, todo negro é bandido, então se tem dois brancos e um negro, claro que foi ele. Essa frase completamente incoerente, ó, não temos certeza, mas foi ele. Né? E aí, para terminar, eu coloquei umas questões aqui no Enem sobre cartoon. Nós temos aí uma questão da prova de linguagens de 2019, viu? Esse do ano passado. Do ano retrasado, mas tipo, foi feito, né? 2019. A prova de inglês. Aí, ó. Bem-vindos à escola, né? Que saudades e tal. E aí, duas crianças conversando aqui atrás. E uma diz assim, como você liga essa coisa? Essa coisa é o livro. Eles olham para o livro e um pergunta para o outro, como liga isso? Esse cartoon está fazendo uma crítica a quê? Qual é a resposta aí?
No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on, quer dizer, ligue essa coisa. Como ligar essa coisa? Turn on é ligar. Então, como é que liga essa coisa? Então, o que é que ele faz aqui? Mostra aqui, essa é uma crítica dos jovens que só usam elementos digitais, que ele desconhece como usar um livro impresso. Estão vendo que isso não é uma charge, porque não é de um momento específico, né? É de algo geral. Outra questão de inglês de 2018. Gente, vocês conseguem ver como, graças a Deus, a minha aula, assim, que a gente está vendo, vai ajudar vocês em várias áreas, como vocês interpretarem vários tipos de textos. Espero que vocês estejam gostando, tá? Alguém conhece aí inglês, consegue traduzir para mim? Quando eu tinha... Alguém consegue me traduzir comigo aqui? Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me dizia para ser um grande garoto. Quando eu fiz 10 anos, né? Eles me disseram que eu deveria ser mais maduro. Agora, eles dizem que é tempo de eu começar a agir como adulto. Pela verdade, né? Eu ser elegido para uma segurança social antes de eu me graduar no ensino médio. Então, tipo, o cartoon critica o fato da sociedade exigir o quê do adolescente? Quer dizer, quando ele tinha 5 anos, queria que ele fosse um garoto. Quando ele tinha 10, queria que ele fosse mais maduro. Quando ele estava no ensino médio, queria que ele já tivesse na universidade. Então, no cartoon, a crítica no fato da sociedade exigir do adolescente que amadureça precocemente. Tá? Eu indico vocês, na prova de inglês, a estudarem os modal verbs, que são verbos modais, tá? Should, could, todo ano cai esses verbos modais na prova de inglês, tá bom? Tem mais 2 questõezinhas, tá? Então, essa aqui caiu na prova de humanas. Vejam como cai estágio na prova de humanas, né? O que a gente tá vendo aqui, ó? Os robôs aqui trabalhando, tá vendo aqui, ó? E um homem engraxando o sapato de um robô. E aqui tem, ó, não há vagas. Considerando-se, aí aqui tá disponível em grafar.blogspot, é um blog, né? Da engraxate, né? Então remete exatamente a esse homem, a crítica a esse engraxate. Considerando-se a dinâmica entre a tecnologia e a organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a... É um pessimismo em relação ao quê, gente? A ideia de progresso, né? Então, o progresso é bom, mas esse cartoon faz uma análise aí, algo que não é específico, é a sociedade sobre a modernidade e a ideia de progresso. E a última questão é uma questão muito famosa, inclusive aqui, ó, anotem aí para vocês, busquem lá na internet, caulos. Eu vou botar aqui para vocês, tá? Esses cartões dele caem muito na internet. Deixa eu botar aqui para vocês, ó, caulos. Ó. Dá uma olhada lá, que ele tem um monte, ó, de charges, tá? E aí vocês aqui vão vendo nele, né, esse desenho, esses cartoons dele, ó. Tem vários aqui, ó, faz crítica à sociedade, ó, tá vendo? Tem esse caracterzinho, é sempre o mesmo estilo, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá vendo? Dá uma olhadinha. Faz uma crítica à sociedade muito grande, ó. Tá vendo? Enquanto Paulo o ar, o cara faz xixi aqui. Então, é bem interessante essas críticas dele. Dê uma olhada nele, tá? Caulos. Caulos cai muito no vestibular aqui, ó, tá vendo? Ó. Fio da navalha. Ó, a natureza se restabelecendo, ó. Uma árvore cortada e os passarinhos aqui um em cima do outro. Tá vendo? Então, dá uma lida, procurem ele aqui, ó.
Ó, o cara vem, entra, coloca uma luz, vê, ó. O cara vem com a escada, aí tá escuro, né? Aí ele vai, bota uma lâmpada, quando ele vai ligar no interruptor, aparece Guernica. Então, quer dizer, a gente está numa realidade, quando a gente entra dentro da realidade, a gente vê que está tudo um caos. Então, dá uma olhada nele, ele é bem legal, tá? O nome dele é Caulus. Sempre cai no Enem, tá? Uma dica aí para vocês. Vamos lá para a questão. Acho que eu fechei aqui. Estão gostando da aula, gente? Eita, pô, já dei a resposta. Estão gostando da aula? Massa. Vejam só, então, Caulus, vocês já vão entender que Caulus, ele tem uma crítica social grande, tá? Então, vocês já sabem disso. Vejam, vocês estão vendo aqui, ó, que tem um monte de bonequinho com esse dispositivo aqui, ó, que é aquela corda que se dá, e quando a gente dá a corda, o bonequinho sai andando, né? Quando a gente diz assim, não como a corda de ninguém, já viram a expressão disso? Eu não como corda de ninguém. Comer corda é quando a gente dava corda naqueles bonecos de corda e ele ia seguindo sozinho. Então, veja que todos que têm corda, ó, todos aqui que estão branquinho, eles têm uma corda. E eles estão indo para onde? Para um lado. E o cara diferentão aqui, ele não tem corda e vai no outro lado. Quer dizer, que essas pessoas aqui estão sendo influenciadas levando a mesma corda para o mesmo lado. E um está indo para o outro lado. Então, o cartoon faz uma crítica social e a figura destacada está em oposição às outras e representa a reação ao controle do pensamento coletivo. Então, uma crítica aí, por que um cartoon? Por que não é uma charge? Porque está fazendo uma crítica a algo que é da sociedade. As pessoas que vão por todo mundo e pessoas que têm uma individualidade de pensamento. Tá certo? Então, a gente terminou nossa aula, mas antes de terminar a aula da gente, tem um exercíciozinho, tá? É bem simples. Então, o que é que tem esse exercício? Eu botei algumas charges e alguns cartões e fiz algumas perguntas sobre eles. Aí vocês respondem aqui mesmo, tá bom? Vocês vão digitar aqui, ó, tarará, tarará, tarará. Tem aí o Word. E vocês tentam fazer análise dessas tirinhas. Tem essa aqui, né? De um político. Tem essa aqui também, ó, do lado de Brasília. E tem essa aqui. Então, vocês vão fazer uma análise desses cartões e responder essas perguntas. Tranquilo, gente? Beleza? Beleza. Gostaram da aula? Deu para aprender direitinho? Eu passei um pouquinho mais crítico. Tranquilo? Sim, foi ótimo. Aguardo vocês amanhã, tá? Para a gente ver o novo acordo ortográfico, beleza? Tranquilo? Um abraço para vocês. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau. E não esqueçam de fazer a atividade de acentuação para entregar amanhã.